Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 10, dos versículos de 34 ao 42, aonde diz: Espada em vez de paz. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Até aqui a leitura. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e oriente neste momento em que queremos meditar e refletir na Palavra de Deus. Amém. Irmão Mehdi. Assim é conhecido o muçulmano convertido ao cristianismo que hoje mora no Brasil. Mehdi é filho de uma família muito importante e influente lá do Marrocos. Seu pai é um líder político religioso daquele país. Mehdi, ele fez o curso de teologia islâmica e estava fazendo o seu mestrado. Para a conclusão do curso, seu professor o desafiou a fazer uma pesquisa comparativa entre o Alcorão e o Evangelho. Foi então que Mehdi teve o contato com a Bíblia e conheceu o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. O Evangelho transformou a vida de Mehdi. Ele não queria apenas ser cristão, mas ele queria também compartilhar o Evangelho com outras pessoas. O problema é que no Marrocos a religião oficial é o islamismo. O cristianismo até é permitido, mas é proibido falar de Jesus Cristo para as outras pessoas, sob pena de prisão. Então, para poder falar de Jesus também para outras pessoas, Mehdi resolveu abrir mão de tudo, abriu mão de sua família, de sua herança, de seu status, seus amigos. Ele veio para o Brasil e hoje é um missionário que fala do amor de Jesus Cristo para muitas pessoas. Mehdi deixou o Marrocos no ano de 2013 por causa da perseguição que sofria em seu país, inclusive da sua própria família. O Ministério da Justiça brasileiro acolheu esse irmão, concedendo-lhe refúgio religioso diplomático. Como é bonito ouvirmos a história de alguém que teve a sua vida transformada pelo Evangelho de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, é triste saber que essa pessoa teve que abandonar tudo, inclusive a sua própria família, para poder viver livremente a sua fé. E é exatamente disso que Jesus fala no texto do Evangelho de hoje. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículos 34 a 36, Jesus diz: Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra.
Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Parece contraditório o que Jesus diz aqui, não parece? Ainda mais se compararmos com o que Jesus diz em João 14, capítulo 14, versículo 27, onde Jesus diz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Como conciliar estas duas afirmações de Jesus? Parece que em uma ele diz que veio trazer a paz, em outra ele diz que veio trazer a divisão. Na verdade, Jesus ele veio sim trazer a paz. Mas não é uma paz mundana. A paz que ele veio trazer é a paz com Deus que nós temos através do perdão pela fé no próprio Jesus Cristo. Quando Jesus fala que veio trazer a espada, e espada é uma referência à divisão, oposição e perseguição, quando ele diz isso, ele não está falando da finalidade de sua vinda ao mundo, mas do resultado inevitável de uma correta pregação do Evangelho. Em outras palavras, Jesus, a espada, a perseguição, não é o objetivo da vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas é uma consequência de sua vinda. Sempre haverá opositores, sempre haverá aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho. A vida e a obra do próprio Jesus Cristo comprovam esse fato. E da mesma maneira devem também ser interpretadas as palavras seguintes que Jesus diz, onde no versículo 37 ele diz: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não está recomendando que desprezemos os nossos pais e familiares, mas ele está alertando de que poderá haver situações em que seremos rejeitados e perseguidos, inclusive pela nossa própria família, por causa da fé que temos em Jesus. E nestas situações, importa antes amar e permanecer fiéis a Deus, mesmo que isso signifique abrir mão do convívio com a própria família. Foi isso o que aconteceu com o irmão Mehdi. As palavras de Jesus, registradas por Mateus, elas deixam bem claro que a vida cristã não é um mar de rosas. Elas mostram que neste mundo cristão pode sim enfrentar situações de divisão, de conflito, de oposição e até mesmo perseguição. Perseguição, inclusive por parte da própria família. E essas situações, elas causam dor, elas causam sofrimento. A verdade nua e crua é que o cristão não está livre das dificuldades. Jesus, ele diz: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ao passar por situações de adversidade, o cristão está tomando parte nos sofrimentos do próprio Jesus Cristo e é identificado com ele. E estas palavras, esta verdade, ela deve servir de alerta para todos nós, para as muitas mensagens que hoje circulam por aí. Pregadores dizendo que o cristão tem direito a uma vida feliz e próspera, livre de dificuldades, livre de doenças, uma vida de paz e de tranquilidade. E quando a pessoa não atinge esses ideais, esses propósitos, é porque a fé dela é fraca. A verdade é que esses ensinos, eles vão totalmente contra tudo aquilo que Jesus ensina.
esses ensinamentos vão contra a obra e vida do próprio Jesus Cristo, que foi uma vida marcada pela oposição, pela perseguição, pela dor e pelo sofrimento. Esses pregadores, eles anunciam a paz quando na verdade ela não existe, pois eles ignoram, eles deixam de falar da realidade pecaminosa do ser humano. Eles confundem o bem-estar espiritual como o bem-estar físico, material e terreno, procurando estabelecer um céu na terra. Eles esquecem e ignoram que a verdadeira paz com Deus é obtida somente através do reconhecimento dos nossos pecados e do perdão que o próprio Jesus Cristo alcançou com sua morte na cruz. Naturalmente, uma mensagem de paz é muito mais agradável aos nossos ouvidos do que uma mensagem de sofrimento. E é por isso que esses pregadores reúnem tanta gente, reúnem multidões. Eles falam o que as pessoas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. A sua promessa de tranquilidade, de fartura, despertam o interesse humano. Quem não gosta, quem não quer ter uma vida tranquila neste mundo? Jesus, no entanto, diz: quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Muitas pessoas, infelizmente, têm procurado apenas os seus próprios interesses, o que as coloca sob o risco de condenação eterna. Mas, e você, querido irmão, querida irmã, e você? Você tem negado os seus próprios interesses por amor a Jesus? Você tem tomado a sua cruz para segui-lo? Você está preparado para ir até as últimas consequências por causa de sua fé, abrindo mão de tudo, inclusive da própria família, se for o caso? Essas são perguntas muito difíceis de responder. Elas nos incomodam, elas nos inquietam. E se nós formos verdadeiramente sinceros, sim, eu e você, se nós realmente formos sinceros, nós temos que admitir que falhamos em todas essas questões. Sim, nós falhamos. Muitas vezes nós também procuramos os nossos próprios interesses. Nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto. Fazemos todo o possível para evitar situações de aperto. O que dizer, então, de abrir mão da família e tudo mais, se por vezes sequer testemunhamos nossa fé com medo de sermos zombados ou ridicularizados? A verdade é que não somos nada inocentes. A lei de Deus nos acusa, ela nos mostra que somos culpados. Quantas vezes agimos como se tivéssemos vergonha do nosso Pai Celestial, que tanto nos ama? No entanto, a graça de Deus, sim, a graça de Deus é muito maior do que tudo isso. Se a lei nos acusa, o Evangelho nos perdoa. Se a lei aponta as nossas falhas, o Evangelho declara que alguém foi perfeito em nosso lugar. Jesus Cristo é aquele que negou todos os seus interesses por amor a você, por amor a mim. Jesus Cristo é aquele que abriu mão do lar celestial para se tornar humano igual a mim, igual a você, para viver a vida perfeita que eu e você somos incapazes de viver. Jesus Cristo é aquele que tomou a minha e a sua cruz, sofrendo até as últimas consequências do castigo que nós merecíamos
por causa dos nossos pecados. Este, minha querida irmã, meu querido irmão, é o doce Evangelho de Jesus Cristo. Uma mensagem que o mundo despreza. Uma mensagem que o mundo considera louca. Deus, sim, Deus estava naquela cruz, o próprio Deus estava lá na cruz por amor a mim e por amor a você, por amor ao mundo inteiro. E este foi o propósito da vida e obra de Jesus Cristo. Esta é a verdadeira mensagem de Jesus. É uma mensagem do próprio Deus que enviou a Jesus a este mundo. E todo pastor fiel, todo pastor verdadeiro, fiel a Cristo, anuncia esta mensagem. A mensagem de que somente através do perdão de Jesus Cristo nós temos a paz com Deus. E todos aqueles que dão ouvidos a esta maravilhosa mensagem receberão como recompensa a vida verdadeira, a vida eterna. Enquanto eu estudava o texto bíblico para preparar esta mensagem, eu me deparei com uma interessante ilustração de um pastor que compara a dinâmica da vida cristã com um pacote de TV por assinatura. Ele diz mais ou menos o seguinte: quando aderimos ao plano, quando aderimos a um plano de TV por assinatura, um plano de canais, nós aderimos ao plano por causa de alguns canais de nossa preferência, canais que nos agradam. Mas inclusos neste pacote vem muitas outras coisas, coisas que não gostaríamos de ver, coisas que não queremos experimentar. Mais ou menos assim é a vida cristã, como um pacote que contém um chamado ao testemunho. Pode trazer divisão, perseguição, sofrimento, mas oferece gratuitamente o perdão de todos os nossos pecados e a salvação eterna. Nem todos os itens desse pacote são muito agradáveis. Alguns, como a dor, o sofrimento, perseguição, nós preferimos nem experimentar, mas nós nos firmamos na fé cristã, porque os benefícios são incomparavelmente melhores, são benefícios eternos. Querido irmão, querida irmã, todos nós fomos identificados com Jesus Cristo no dia do nosso batismo. Nos identificamos com Jesus Cristo nas dificuldades, no sofrimento, na cruz, mas principalmente na sua vitória sobre o pecado e a morte. Nenhum de nós deve procurar pela cruz, mas ela pode surgir por causa de nossa fidelidade a Jesus Cristo. E se ela surgir, você pode ter a certeza absoluta de que o próprio Jesus Cristo estará ao seu lado, capacitando, orientando e ajudando você a carregar a sua cruz. Independentemente do que venha a acontecer, temos uma única e grande certeza. A recompensa, ela já é nossa. Sim, a recompensa é nossa por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O novo céu e a nova terra que nos aguardam. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos capacite e preserve como filhos e herdeiros de Deus, identificados como o próprio Jesus Cristo, até o fim dos nossos dias neste mundo. Amém.